O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organizam os transportes? A Rádio FOP Educativa apresenta o FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson. Como é a história do rádio e particularmente a história do rádio do Brasil? O que é o rádio hoje? O futuro desse meio de comunicação. Para dar conta desses temas, temos no dia de hoje Nair Prata Moreira Martins, que tem graduação em comunicação pela UFMG, mestrado pela Universidade de São Marcos, também em comunicação, e doutorado em linguística, também pela Universidade Federal de Minas Gerais. Nair é professora do curso de comunicação social da Universidade Federal de Ouro Preto. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e nós estamos começando o nosso UFOP Entrevista de hoje. Água é vida, e vida não se desperdiça. Um jeito simples e barato de economizar água é instalar aeradores, que são pequenas telas nas torneiras. Eles dão a sensação de maior vazão na saída de água, mas na verdade ajudam na economia. Ao construir ou reformar, use caixas de descarga no lugar das válvulas ou sistemas de volume reduzido. Alguns fabricantes já oferecem produtos com esse sistema. Entre nesta corrente e participe. Nair, antes de mais nada, muito obrigado pela tua presença nesse nosso Corre-Corre. Você que tem 9 livros publicados, né, sobre rádio, que você tem uma vida já dedicada à pesquisa do rádio, ao seu funcionamento, à sua história. Eu acho que você é a pessoa ideal para fazermos aquele pedido simples. Você poderia contar, antes de mais nada, uma história do rádio? Que meio de comunicação é esse? Pode ser classificado somente como meio de comunicação, ele tem outras características. Mais uma vez, obrigado e a palavra é toda sua. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite seu e aqui da Rádio FOP, que eu tenho tantos ex-alunos aqui, é uma rádio que eu gosto muito, então eu quero agradecer o carinho do convite. E também agradecer o carinho aí das suas palavras de falar que eu sou a pessoa ideal para falar sobre isso. Eu acho que sim. O assunto é muito amplo e é bem complexo hoje, não só a questão do rádio, mas das outras mídias todas. A gente pode falar que o rádio, ele está quase completo, é uma mídia quase centenária aqui no Brasil. Ele começou aí, a primeira transmissão oficial foi em 1919, em Pernambuco, mas a primeira transmissão amadora, mas a primeira transmissão oficial aconteceu no centenário da independência, em 1922, quando o presidente era Epitácio Pessoa, e ele fez uma grande festa para o centenário da independência. Entre as atividades desta festa foi a primeira transmissão de rádio. Claro que a gente não pode imaginar que nessa época era uma transmissão como essa que o nosso ouvinte está ouvindo agora, né? Era, nas palavras do Roquete Pinto, era alguma coisa rouca. Então, as pessoas puderam ouvir por alguns aparelhos de rádio que foram instalados, a transmissão da festa lá no Corcovado, no Rio de Janeiro. Então, transmissão de música, discursos, etc. É interessante a gente observar que essa transmissão, que foi aí cheia de ruídos e rouca, ela representa uma coisa muito bacana, que é a presença à distância. Vamos pensar, Antônio Marcelo, que até então a humanidade não conhecia a presença à distância. A presença à distância até então, aí nesse início do século XX, era só divina. Estar em vários lugares ao mesmo tempo só era facultado a Deus, a mais ninguém. É verdade. E aí a população começa a conhecer vivenciar essa experiência de alguém que está longe, e aí aquela pessoa fala ali. Ela ouve uma música que está sendo tocada em um outro lugar. Isso foi um choque muito grande para a população. O impacto da chegada do rádio, a gente pode afirmar, foi muito maior do que a chegada da televisão aí na década de 50. Porque quando a televisão chegou,
ela era o rádio com imagem. Então a população já estava mais ou menos ali adaptada àquele negócio de presença à distância. Não era uma novidade tão grande. Mas quando o rádio chegou, aquilo as pessoas comentavam muito e tentavam entender se aquilo era verdade mesmo. Tanto que há relatos, por exemplo, lá no Museu do Som no Rio de Janeiro, de pessoas que quebravam a caixa do aparelho de rádio para ver se tinha alguém lá dentro, porque tinha que ter, porque como que aquela caixinha ali poderia falar, poderia transmitir? O Marconi, que é apontado como o inventor do rádio, que é um italiano, que na realidade foi para a Inglaterra, porque é lá que ele teve apoio para as pesquisas dele, ele falava o seguinte, uma expressão que eu gosto muito, ele falava assim, o milagre da presença à distância. Porque era um milagre aquilo. Porque a sociedade do início do século XX, essas novas invenções eram apontadas como milagre, porque só poderia ser um milagre que aquilo tudo tivesse acontecendo. Então, a população buscou o rádio com uma sofreguidão muito grande, porque aquilo era um barato, né? Porque trazendo música, informação, humor, as novelas. Então, o rádio realmente teve um impacto muito grande na população. Inicialmente, aqui no Brasil, os aparelhos de rádio eram importados e depois aí começou a se produzir aparelhos de rádio nacionalmente. Mas a história conta que as fábricas não davam conta, porque era uma busca muito grande pelos aparelhos de rádio. E nós temos nessa época aí uma figura muito interessante, que é a do rádio vizinho, que é o quê? Uma família abastada comprava o seu aparelho de rádio e aí a galera ali em volta não tinha. Então, na hora dos programas, na hora das novelas, na hora dos musicais, o vizinho dava um grito lá e falava, gente, tá na hora da novela, tá na hora do programa de humor, tá na hora do Balança Mas Não Cai, tá na hora do musical tal. E aí a vizinhança toda ia lá para casa dessa família, levava um salgadinho, levava um café, levava um leite, e aquilo era dividido comunitariamente. E isso depois aconteceu no final da década de 50, década de 60, com a televisão, que é de novo a figura aí do televizinho, que é o quê? A família que tinha grana comprava o seu aparelho de televisão e tinha que socializar isso. E é interessante a gente observar como que hoje isso soa estranho para nós. Quem está nos ouvindo pode confirmar isso. Hoje, quando a gente compra um aparelho, a gente esconde, né? Você chega na garagem, você olha se não tem nenhum vizinho olhando e leva esse aparelho para casa. Hoje não tem mais essa ideia de socializar o bem que você compra, né? Você ia falar também? Não, pois é, tem uma coisa que você está citando aí, mas pegando toda a primeira parte da tua fala, e aí eu vou, inevitavelmente, pela minha formação, né, me remeter lá à teoria política. No século XIX, um autor francês chamado Alexis de Tocqueville, ele tem um livro bem interessante chamado Democracia na América, onde ele, um jovem, então ele vai ele é francês, vai para os Estados Unidos e quando retorna faz uma espécie de diário de viagem, lembranças da minha viagem, que se tornou um clássico da teoria política, onde ele analisa o que é uma sociedade democrática, que na prática nem existia na época lá nos Estados Unidos. Pois bem, onde eu quero chegar? Uma característica que ele chama a atenção é que na democracia as pessoas se isolam, tá? Naturalmente se isolam. E se isolam por quê? Porque todos acreditam que todos têm as mesmas condições, então não preciso mais me preocupar com o vizinho, nada disso. E a única coisa, diz Tocqueville num texto redigido originalmente em 1830 e poucos, a única coisa que une todas as pessoas era a imprensa, o jornal. Por quê? Porque todos lendo a mesma notícia de jornal se sentia um igual ao outro, ou melhor, um acreditava que o outro também estava tendo a mesma informação e, portanto, poderiam dialogar artificialmente à distância. Uhum. E aí, quando você fala do rádio,
rádio, né? Eu fico imaginando Tocqueville se tivesse vivido no século XX, né? O susto que seria, quer dizer, porque esse comentário dele foi potencializado a enésima potência. Ele falou isso pro impresso, né? Exato, ele fala isso em 1830 e poucos, nem se sonhava em ter algo... Para um impresso que tem uma realidade, né? Agora, quando o rádio ele é muito superior nesse sentido, né? Concordo com você que o impacto foi muito superior até em relação à televisão, na medida em que você só tem ao longo da história da humanidade o impresso, então é lógico, você tem um público aí que está restrito àquele que lê, né? E o rádio não tem fronteira. Né? Exatamente. Então, o rádio é para aquele que ouve. Exato. Então ele está aberto para todo mundo. E aí eu fico imaginando, quer dizer, essa inacreditável capacidade, né, do rádio de fato unificar as pessoas, né, de traduzir a uma sociedade de uma época e modificar a própria sociedade, que é o que acaba acontecendo no Brasil da década de 1930. Essa palavra, né? Unificação aí que você usou foi usada amplamente por vários governos e é usada até hoje, por exemplo, quando nós temos o programa A Voz do Brasil, né? Sim, sim. Então esse sentido aí de unificar uma sociedade e divulgar conteúdo para uma sociedade. Não, e o Estado perceber o uso político do rádio. Claro. Né? Aí, Getúlio Vargas é o nome emblemático quando a gente fala de uso político do rádio, né? Sem dúvida. Ele é o grande mestre de todos os políticos quando se fala de saber usar o rádio, saber se comunicar. E é interessante porque é uma coisa que as pessoas pouco sabem dessa relação do Vargas com o rádio e com a própria história da música brasileira. Por quê? Porque num primeiro momento o rádio, você sabe muito melhor do que eu, era uma coisa que foi pensada até de uma maneira bem elitista, quer dizer, música, por exemplo, seria música clássica, né? Em hipótese alguma, um grupo de samba tocaria, e quem vai revolucionar isso é o Adhemar Cazé, mas aí é uma outra conversa, né? O avô da Regina Casé, para quem não sabe. Mas a grande questão é que percebendo que o grande público é qualquer um, adorava aquela coisa popular, o Vargas compra a Rádio Nacional e manda contratar todos os artistas, o que acaba fortalecendo em demasia a própria música brasileira. Claro, quer dizer, então, curiosamente, uma atitude que é mesquinha em termos políticos, você quer controlar ideologicamente as pessoas, que no fundo era isso. Né? O DIP, né, o Departamento de Imprensa e Propaganda de Vargas, o que queria era isso. Ele acaba sem querer, como uma consequência, não sei se tão inesperada ou esperada, valorizando a música brasileira. Mas aí é uma outra história que a gente foge do rádio aqui. Que aí dá pano pra mais. Ligada à história mas é interessante, quer dizer, mostra essa potência do rádio, né? Quer dizer, como ele influenciou tantas coisas. Exatamente. Mas aí eu devolvo a palavra a você, por favor. Mas aí a gente percebe aí uma grande mudança na história do rádio aí no início da década de 30, quando o rádio é oficializado como negócio. Como você bem lembrou aí, no início aí do rádio, nós tínhamos um rádio elitizado, formado por sociedades, pessoas que se reuniam para pagar e fazer transmissões de rádio, não emissoras como nós conhecemos hoje. Certo. E aí, no início da década de 30, nós temos um rádio comercial. Então, Vargas, ele oficializa o rádio como comércio, quer dizer, o rádio pode e deve ser feito para ganhar dinheiro. Desculpe te cortar, é uma pergunta que aí realmente eu não sei. Também a ideia do lado comercial também foi do Adhemar Cazé ou não? Ele pegou algo que já estava acontecendo? Essa ideia porque do rádio a leitura como comércio, ele vem surgindo. No início da década de 30, Vargas apenas oficializa. Não foi a gente não pode apontar um momento. Existe aí, por exemplo, se fala o primeiro jingle da história, que foi da Padaria Bragança, etc. Mas, aos poucos, a gente vai percebendo aí que as pessoas começam a sacar e falam, olha, se tem tanta gente ouvindo, se tem tanta gente gostando, vamos tentar vender isso. Passou para a história, mas aí dos Estados Unidos, como sendo o primeiro testemunhal de rádio. Testemunhal, que a gente chama, é quando o locutor fala sobre aquele produto, ele atesta que aquele produto é bom e que as pessoas devem comprar. Que foi nos Estados Unidos, aí na década de 30, quando, no início da década de 30, numa determinada rádio lá, em New Jersey,
que uma pessoa, um construtor, ele construiu um conjunto lá de apartamentos e não conseguia vender. E aí ele teve ideia de procurar a rádio local lá e pediu pro dono da rádio, olha, quem sabe se você falar desses apartamentos, falar o preço deles, falar as condições, as pessoas compram. E aí o dono da rádio não sabia como cobrar aquilo e falou assim, olha, eu vou cobrar então $100. E aí a história conta que esse primeiro testemunhal teve 12 minutos. Só para o ouvinte ter uma ideia, os comerciais de rádio hoje têm 30 segundos. Então esse primeiro comercial teve 12 minutos. E o locutor falou dos apartamentos, falou do número de quartos, falou da localização e tal, explicou tudo. Sabe qual foi o resultado, ouvinte? Venderam todos os apartamentos foram vendidos. E aí o construtor gostou, né? Falou, opa, esse negócio é bom. E aí já voltou depois com um outro pedido lá pro dono da rádio. E dizem que o dono da rádio aumentou em 1000% o valor desse primeiro comercial. Teve motivos, né? Falou assim, opa, esse negócio é bom. Então, assim, esse rádio comercial nasce a partir dessas experiências, né? As pessoas faziam falar, opa, esse negócio, ele tem retorno, né? Tem uma experiência muito interessante da Colgate com uma radionovela, que a Colgate pediu às pessoas para enviarem rótulos de Colgate para quem ouvisse a novela Em Busca da Felicidade. E dizem que a Colgate recebeu tantas cartas com tantos rótulos que ela teve que suspender a promoção, porque ela não soube avaliar o que é fazer um pedido no ar. É como se, por exemplo, hoje no Domingão do Faustão, eles pedissem para as pessoas enviarem rótulos de Colgate. Seria mais ou menos assim, eles receberiam certamente milhões de rótulos. Então, eles não sabiam avaliar essa capacidade comercial do rádio. Isso é muito importante a gente entender, porque nós temos esse modelo de rádio comercial começando aí na década de 30, e hoje, no século XXI, nós estamos no olho do furacão de uma mudança desse modelo comercial. Por causa das novas tecnologias, o modelo comercial também está mudando. Então, nós temos um novo modelo que a gente chama um novo modelo de business. Então, até então, as emissoras sabem como ganhar dinheiro, porque o rádio se sustenta, porque o rádio, comercialmente falando, ele é sustentável. Só que agora nós temos um novo modelo, e aí depois eu vou caminhar um pouquinho na história para poder chegar nesse novo modelo de rádio. Pode caminhar à vontade, entendeu? Até porque, como historiador, eu fico tranquilíssimo. Podemos saltar da década de 1930, já foi citado que a TV é o rádio com imagem, e eu concordo plenamente com você, sem problema nenhum, podemos chegar. Bom, porque no final, quer dizer, se a gente parar para pensar, é lógico que a tecnologia foi se alterando, surgiu a frequência modulada, a FM e tal, mas em termos gerais, quer dizer, alguns acréscimos que você fez no rádio, mas parece que há uma essência que ela conseguiu se manter, ela se manteve até hoje, né? E isso pensando aí... naquilo tudo que foi literalmente inventado na década de 20 e principalmente década de 30, né? Pois é, mas aí o que é importante a gente pensar é o seguinte, que quando o ouvinte aí da década de 20, 30, 40 ouvia rádio, ele sonhava com a imagem. Sim, claro. A imagem estava no imaginário dos ouvintes. Por exemplo, quando o ouvinte comprava a revista do rádio para ver as fotos das atrizes, das cantoras, ele estava sonhando com a imagem. Quando Emilinha Borba e Marlene faziam um sucesso estrondoso e Getúlio Vargas teve que, inclusive, interferir para escolher uma rainha do rádio, a imagem estava na cabeça dos ouvintes. E aí as pessoas falavam, ia ser muito bom se o rádio tivesse imagem, né? Para que a gente pudesse ver essas pessoas, ver a mocinha da novela, ver o mocinho, ver o maestro, etc. E aí o rádio com a imagem, começou a conversa do rádio com a imagem. As pessoas começaram a falar, olha, estão inventando lá no estrangeiro, lá não sei aonde, eu ouvi falar que daqui a pouco nós vamos ter o rádio com imagem. E o rádio com imagem começou a virar uma realidade na vida das pessoas. E aí as pessoas começaram a ouvir falar, olha, o aparelho chama television, que é a visão à distância. Até o nome é pomposo, né? Television. Então, a gente vai poder ver a distância. Então, aquela ideia da presença à distância, ela vem
incorporada ao rádio e aí já com a televisão. Então, efetivamente, a televisão chega aqui no Brasil em 1950 pelas mãos de Assis Chateaubriand, que era um trator na arte de fazer as coisas. Então, ele importou à força 200 aparelhos de televisão. Nós temos um livro aí, Chateau, o Rei do Brasil, que retrata muito bem todos esses detalhes. E aí ele trouxe a televisão para o Brasil. Efetivamente, ele inaugurou a televisão no Brasil, por força dele. Mas aí a televisão foi inaugurada, vamos pensar, eu quero que o ouvinte imagine aí o aparelho de televisão. Esse aparelho foi inaugurado. Mas o que ia passar na televisão? Então teve a festa de inauguração, Hebe Camargo estava lá, dizem que ela não cantou porque ela ficou rouca, Lolita Rodrigues é que cantou, etc. Então se fez a festa de inauguração da televisão. Mas e aí nos dias seguintes, o que nós vamos passar na televisão? Nós temos que imaginar que a indústria cultural brasileira, o forte era o rádio. Vamos imaginar, por exemplo, nos Estados Unidos, quando a televisão foi inaugurada, o forte da indústria americana era o cinema, e continua sendo até hoje. Então, quando a televisão foi inaugurada lá, eles começaram a passar cinema. Quer dizer, e dá-lhe filme sem parar. Aqui no Brasil, quando a televisão foi inaugurada, se começou a passar rádio. E aí, isso aí, meu amigo, foi um impacto violento na história do rádio. Por quê? Todo aquele pessoal que estava no rádio, as atrizes, os atores, os músicos, os funcionários, os produtores, os técnicos, todo mundo migrou para a televisão. No livro do Chateau tem um episódio até muito interessante relatando o seguinte, que a quadra que o pessoal do rádio usava para bater uma bolinha ali depois do almoço, ela foi confiscada do pessoal do rádio e passou para o pessoal da TV. A telefonista que trabalhava no rádio passou para a TV, já que ela tinha uma habilidade de lidar com o público. Então o rádio sentiu fortemente esse impacto. Claro que algumas emissoras primeiramente, outras depois, mas a gente pode apontar aí que a década de 60 foi uma década em que o rádio sentiu fortemente isso. Porque as pessoas falavam o seguinte, olha, agora nós já temos o rádio com imagem, então esse rádio que é apenas sonoro, ele vai sumir. Para que nós vamos ouvir esse rádio que tem apenas voz e música? Tem a televisão, que é muito melhor. Claro que a televisão foi inaugurada na década de 50, mas as pessoas não puderam ter a televisão rapidamente, porque era um aparelho caro. Alguns autores apontam que seria aí o valor mais ou menos de um carro 0 quilômetro hoje, uma televisão. Então, nem todo mundo pôde ter a sua televisão. Mas aí a pessoa assistia a televisão na casa do vizinho, depois fazia uma prestação e comprava a sua televisão. Então, com os aparelhos de TVs instalados na sala de visita, o rádio saiu ali da sala de visita. Era o aparelho principal da casa. E aí o rádio foi para algum outro lugar da casa. E a TV se instalou. E aí, o que o rádio fez? De lugar principal, de mídia principal ali da família e da sociedade, ele foi para algum outro canto e ele teve que buscar uma nova linguagem para poder permanecer na vida da sociedade. E com certeza essa nova linguagem será discutida no próximo bloco. Okay. Daí vou ter que interromper. Lamentavelmente está maravilhosa a tua explicação, mas a gente tem que dar esse intervalo no nosso programa. Lembrando que o tema de hoje é o rádio, né? E a situação, a sua história, o seu presente e o seu futuro. E a entrevistada é Nair Prata Moreira Martins, que é professora do curso de comunicação aqui da UFOP. Lembrando que o nosso programa tem a produção do Danilo Nonato, Eliane Santo e Gabriela Telésforo, a sonoplastia do Cimei Goldeirinho e a direção geral é do Chico Daia. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e a gente já volta com o nosso UFOP Entrevista.
Pai, compra esse boneco pra mim, ele é muito legal. Ele atira, mata inimigos e destrói tudo. Nossa, quanta violência. E como é que você sabe de tudo isso? Ora, eu vi isso na televisão. É o personagem daquele desenho que eu assisto de tarde, lembra? Ah, sei. Olha, pai, a arma do Comandante X, aquela que atira raios paralisantes, bombas solares. Imagino que essa arma seja de outro desenho que você assiste, né? É, pai, compra as duas, vai. E você precisa de todo esse equipamento? Claro, pai, pra eu virar um super-herói. O que você acha? Acho que está na hora de você mudar de canal. Uma TV de qualidade é um direito seu. Sintonize a Ética na TV. Ligue para 0800 619 619 e participe da campanha Quem financia a baixaria é contra a cidadania. Estamos de volta com o nosso programa UFOP Entrevista de hoje com a Nair Prata, que é professora, corrigindo agora, do curso de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. E, Nair, no outro bloco, você estava explicando a respeito das mudanças, a influência da televisão, e eu me lembro que sempre tem uma coisa que há um discurso que aparece sempre, que é mais ou menos o seguinte: o rádio, quando apareceu, algumas pessoas acreditaram que o jornal impresso desapareceria. A TV, quando apareceu, acharam que o rádio iria desaparecer. Aliás, eu me lembro que os inventores do YouTube afirmaram, e isso está gravado lá no YouTube, dizendo que a criação do YouTube significava o fim da televisão e das demais mídias. Não sei se é bem isso que acontece, quero acreditar que não. Mas o que você, como pesquisador, o que você diz a respeito disso? Dessas falas que se repetem, quer dizer, é curioso isso. Sempre acho que o novo vai substituir o velho. Será que isso é verdadeiro ou não? É muito interessante a sua pergunta, Antônio Marcelo, porque eu me lembrei aqui de um pesquisador americano chamado Roger Fiedler. Ele tem um livro maravilhoso, esse livro infelizmente não tem em português, chamado Midiamorfoses. Nesse livro, ele fala que a mídia está num processo de metamorfose. Como toda metamorfose, o que significa? Nós temos várias fases. Não significa que há uma ruptura, uma quebra, mas que vários modelos estão em convivência. Então, eu gosto de chamar essa metamorfose que acontece no rádio de radiomorfose. Vamos pensar esse processo de radiomorfose no rádio. Aqui hoje no Brasil, nós temos rádio AM, rádios AM com audiências maravilhosas em alguns lugares do país e rádios AM com audiência quase zero. Rádios AM que estão migrando para o sistema FM. Nós temos rádio FM que só tocam músicas. Nós temos rádio FM no modelo talk show, o modelo talk news, quer dizer, fale notícia, repetindo o que as AMs faziam. Nós temos rádios nesse modelo de onda, que a gente chama de rádio hertziana, que são transmitidas, que o ouvinte recebe no aparelho de rádio, mas se ele ligar o computador ou pegar o seu smartphone, ele também ouve a rádio. E nós temos rádios que não são transmitidas por ondas. Rádios que não precisam de concessão governamental para existir. Rádios que só existem na internet. Então, olha a quantidade de modelos que nós temos coexistindo pacificamente. Nenhuma teve que eliminar a outra para existir. Claro que com o passar aí de muitas décadas, alguns modelos vão sendo naturalmente absorvidos por outros, mas não é nada de um dia para o outro, não é uma ruptura. Essa questão do YouTube, por exemplo, o YouTube é um portal extremamente acessado, mas isso não tira a televisão. Quando nasceu o videocassete, as pessoas falaram, agora ninguém mais vai ver televisão, ninguém vai mais ao cinema, porque as pessoas vão ver o filme em casa, e por aí afora. Então, o rádio, nós temos hoje vários modelos, inclusive alguns modelos que algumas pessoas não reconhecem como rádio, que até se perguntam, isso é rádio? Porque até então, até há 20 anos, se a gente perguntasse o que é rádio, todo mundo saberia o que era. Agora, hoje, por exemplo, no curso de jornalismo da UFOP, nós temos uma rádio hoje chamada Rádio Plural, que é uma rádio que eu coordeno, que é feita pelos alunos. E essa rádio só tem transmissão pela internet.
Se nosso ouvinte tentar sintonizar essa rádio pelo dial, procurar uma frequência, ele não vai encontrar. Essa rádio só existe na internet pelo endereço, fazendo propaganda aqui da nossa rádio. À vontade. www.radioplural.com.br. Então, algumas pessoas não reconhecem isso como rádio. Mas rádio não é só a transmissão que acontece pelas ondas hertzianas. Então, nós temos hoje um novo modelo de rádio. Então, como eu falava aí na década de 60, o rádio teve que buscar uma nova linguagem. Então, a televisão, ela provoca esse impacto na história do rádio, e aí o rádio tem que buscar. O que nós vamos fazer agora? Nós não temos a imagem. Então, nós vamos utilizar o sonoro para ser o nosso diferencial. Então, o que o rádio buscou? O jornalismo. Se apoiou fortemente no jornalismo. Ainda hoje, o rádio chega na frente, muito na frente da televisão quando a questão é jornalismo. Porque o rádio tem uma agilidade incomparável. Depois, com o advento do telefone celular, o rádio chegou tão rapidamente que quando as emissoras de televisão ainda estavam se movimentando, o rádio já estava falando do local do acontecimento. O esporte ainda hoje é muito forte no rádio. Muitas pessoas gostam de ouvir, por exemplo, a transmissão do rádio e vendo a imagem na TV. Tira o som da TV e ouve a transmissão no rádio. Porque um futebol narrado pelo rádio, para quem gosta de esporte, é incomparável, né? Só interromper um minuto que eu tenho uma história que é verdadeira, não é uma piada, tá? É o ex-namorado da minha filha. Ele mais os tios foram assistir um jogo num estádio de futebol, e é comum, quer dizer, você ter no estádio o sujeito com um radinho colado na orelha e ele lá no campo. Claro. E aí aconteceu uma hora que o time lá fez um gol, né? E só que deu aquela, e o pessoal já gritando, e aí só deu ou foi um gol, aconteceu alguma coisa lá no campo, que depois uma fração de segundos depois é que o rádio falou. E aí que ele reagiu. Quer dizer, porque apesar dele estar vendo, ele só reagia pelo aquilo que ele ouvia. Depois que o rádio falava. Isso merece uma análise psicológica, mas aí é uma outra história. Eu me lembrei disso. Mas que você está falando é mais pura verdade. Quer dizer, as pessoas continuam muito presas. O esporte, então, é reino absoluto no rádio. Exatamente. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, nós temos o esporte muito ligado ao rádio. Né? Os comunicadores de rádio, eles são os detentores do conhecimento com relação ao esporte. A palavra de um comunicador, de um repórter, ela vira lei. Né? Se o comunicador, por acaso, resolve acabar com o jogador, esse jogador está perdido. Agora, ao contrário, se o comunicador resolve incentivar aquele jogador, colocá-lo para cima, o público vai atrás. E o rádio investiu fortemente também na prestação de serviços. Então, nós temos aí um rádio que surge nos anos 60, um rádio com jornalismo. Que ele se apoia mais fortemente no jornalismo, na prestação de serviço no esporte. E aí vem o advento das FMs, que traz um novo modelo de rádio mais musical, que a gente chama de vitrolão. Né? Que depois as FMs, inclusive, passam a abandonar esse modelo, e hoje nós temos emissoras FM calcadas nesse modelo que seria AM, que seria de muita fala, de prestação de serviço, de jornalismo. Temos até as FMs educativas, inclusive. FMs educativas, exatamente. Então, nós chegamos aí no século, nessa virada do século XX para o século XXI, com esses vários modelos coexistindo. E aí nós temos a chegada da digitalização, que realmente impacta a história do rádio, como aconteceu lá na década de 50, que as pessoas falaram, agora nós temos o rádio com imagem, então o rádio sonoro já era. Nós temos aí na virada do século XX para o século XXI, as pessoas falando, quem que vai continuar ouvindo rádio com a internet? Tem uma fala belíssima de um pesquisador lá de Santa Catarina, o Eduardo Medici, que ele fala assim, alguém é louco de apostar no rádio com a chegada da internet? Porque a internet, nós temos aí uma plataforma onde o sonoro, o visual, o textual coexistem de uma maneira fabulosa e a juventude abraça isso de uma forma avassaladora.
Então, nós temos aí o rádio buscando essas novas formas. Porque até então nós temos um rádio apenas sonoro. Tem um pesquisador francês, o Patrick Charrodot, que ele fala de uma forma muito bonita. Ele fala assim, o rádio é ausência de encarnação. O rádio é apenas voz. Só que essa realidade muda com a chegada da internet. Porque nós passamos a ter um rádio não apenas sonoro, mas também imagético e textual. Então, as pessoas podem ver os comunicadores, as pessoas podem ler a transmissão. Então, nós chegamos até a esse modelo de web rádio que eu estava falando. Um rádio que não precisa de concessão, porque até então nós temos um rádio, até hoje, até alguns anos, para se fazer rádio, as pessoas tinham que pedir ao governo federal para fazer transmissão de rádio. Mas aí, agora não precisa mais. Sim. Nair, por favor, me corrija imediatamente se eu estiver falando alguma bobagem. Mas no final, então, eu como leigo, de novo, eu não sou formado em jornalismo, não sou formado em comunicação social, nada disso, eu posso dizer, então, que o formato foi se alterando, mas o conteúdo praticamente é o mesmo. Porque eu estou pensando aqui, que o jornalismo é música, mas isso você tem desde Adão e Eva, vamos colocar assim. Isso. Momento da inauguração do mundo, quer dizer, esse conteúdo é quase que imutável, né? Você muda a forma, né? Ele não é imutável. Vamos voltar, porque a história para mim é que explica as coisas. Vamos pensar, quando a televisão surgiu no Brasil, eu falei que a televisão começou a passar rádio, né? E foi isso que ela passou. Sim. Pegava os programas, o famoso Ctrl-C, Ctrl-V, né? Copiava e colava. Então, pegava os programas de rádio e repetia. Só que, aos poucos, a televisão, os produtores, os comunicadores, eles começaram a perceber que eles tinham uma nova mídia em mãos. Eles tinham a imagem. O comunicador, por exemplo, ele teria que olhar para a câmera. Quando ele olhava para a câmera, ele conversava com o público que estava do outro lado. E, aos poucos, foi surgindo uma linguagem televisiva. Então, aos poucos, a televisão abandonou o rádio, parou de fazer rádio e passou a fazer televisão. Claro que isso não foi de um dia para o outro. Então, exatamente na minha avaliação, o que está acontecendo com o rádio na internet. Nós estamos, aos poucos, abandonando esse modelo que nós vínhamos adotando até então para criar uma nova linguagem. Então, você tem razão de falar quando o formato muda e o conteúdo permanece. O conteúdo permanece. Então, ainda hoje, nós temos um conteúdo predominantemente analógico. Pouco se tem de conteúdo digital. Alguns exemplos. Quando algumas emissoras começaram a migrar para a internet, a Voz do Brasil é de transmissão obrigatória no rádio hertziano, rádio de antena. Toda emissora que tem concessão governamental, ela tem que transmitir a Voz do Brasil. Tem que transmitir, por exemplo, os programas eleitorais em época de eleição, os discursos governamentais, etc. Quando a emissora migrou para a internet, algumas emissoras continuaram fazendo isso. Só que na internet ela não precisa fazer, porque na internet ela não tem essa obrigatoriedade. Depois que as emissoras sacaram isso. E algumas emissoras, por exemplo, a Rádio Alvorada de Belo Horizonte, ela tinha um programa ao final da tarde, quando ela começou a fazer isso, chamado Good Time. Não é Good Times, não. Good Times da Rádio BH. Flash Memories, bem lembrado, Danilo, obrigada. Flash Memories. Então, no Flash Memories, a hora que estava terminando o Flash Memories, ela falava assim, olha, agora, às 7 horas, nós vamos ter a Voz do Brasil, mas o Flash Memories continua na internet. Então, acesse a Rádio Alvorada na internet que você vai ouvir o Flash Memories. Isso aí é uma sacada de que nós estamos num novo modelo. Então, aí sim, é uma mudança de conteúdo, escapado do poder político. Exatamente. A rádio passou a ter dois conteúdos. Então, a pessoa falava assim, olha, nós estamos com duas rádios, nós estamos com uma rádio com dois, vamos dizer, canais diferentes. Uma transmissão hertziana, que está passando a Voz do Brasil, e outra transmissão digital pela internet, que continuou o programa. Depois, as outras rádios começaram a fazer isso também. Então,
essa é uma mudança. E é isso que as emissoras têm buscado fortemente. Como fazer um conteúdo com característica digital. Algumas coisas têm acontecido. Por exemplo, o rádio nosso até então é um rádio que não tem memória. Quer dizer, se tem a transmissão e o ouvinte ele tem que receber a transmissão no tempo real da vida dele. Depois não tem como guardar. Claro que o ouvinte ligava para as emissoras e falava, eu queria, sabe, aquele programa, aquela entrevista, você podia mandar uma cópia para mim e tal. Antigamente as pessoas mandavam uma fita cassete para que a rádio copiasse aquela transmissão que o ouvinte estava querendo. Hoje as emissoras disponibilizam isso nas suas páginas na internet. Os podcasts, os programas especiais, feitos especialmente para a internet. Então, eu posso afirmar que nós estamos hoje nessa fase de transição, em que há um investimento das emissoras para um conteúdo que seja digital. Predominantemente digital. E aí é interessante, desculpe interromper, aquilo que eu citei rapidamente como uma intromissão na tua fala. Quer dizer, a web rádio, posso chamar dessa forma? É a web rádio. É a web rádio, né? Ela escapa do poder político. O Exatamente. Que eu, como cientista político, acho extremamente positivo. Né? Exatamente. Qualquer coisa que consiga escapar da esfera do poder, ela sempre será algo saudável, por pior que seja. Ela sempre será melhor. E além de escapar do poder político, ela não pertence ao poder político. Exato. Ela é uma mídia barata, fácil de fazer. Ela é a operacionalidade, vamos falar assim, a parte técnica dela é bem fácil. A meninada está dominando isso com uma tranquilidade maravilhosa. É barato de fazer e não tem que pedir concessão para ninguém para fazer. E, além de tudo, que é uma coisa impensável, pelo menos para mim, que comecei no rádio há muitos anos, é o alcance mundial. Sim. Então, eu sou do tempo, e eu não tô tão velha assim, que o rádio, a gente falava assim, a rádio pega até não sei aonde. Eu saio de Belo Horizonte, venho aqui para Ouro Preto, a rádio, eu venho ouvindo, em determinado momento ela não entra mais. Aí eu tenho que pegar uma outra, né? O geográfico no rádio sempre pesou muito. Agora, nós temos a nossa rádio ali do curso de jornalismo, que funciona em Mariana, transmitimos de lá do nosso estúdio em qualquer parte do planeta. Que qualquer pessoa digitar o nosso endereço, a rádio vai entrar. E não tem mais aquele negócio, tá entrando com som bom, porque o pessoal de rádio tem essa conversa, né Danilo? Assim, tá entrando bem a rádio? Eu recebi a rádio tal, tá chegando super bem, mas chega lá em casa assim, depois de 11 da noite, a rádio entra bem. Não tem mais isso. A rádio na internet, ela chega bem 24 horas. A qualquer momento que você entrar naquele endereço, a rádio chega bem. O problema não é da rádio aí, o problema é da tua banda na internet. Exatamente. Né? Você é 1 giga, você tá em kbyte. O meu doutorado foi sobre web rádio. Eu comecei o doutorado em 2004. Quando eu estava preparando o projeto em 2003, eu entrei na UFMG em 2004, que eu falava de web rádio, as pessoas não sabiam se isso era de comer ou o que era. Porque era absolutamente novo. E os computadores ainda eram aquelas máquinas enormes em cima de uma mesa, em que as pessoas tinham que sentar e tal. O computador, nesses 10, 11 anos, ele diminuiu de tamanho, ele se miniaturizou, ele saiu da mesa e foi para o bolso das pessoas. Então, a web rádio hoje é uma realidade cada vez mais presente. Nós temos mais de 2.000 grandes web rádios aqui no país, com vários gêneros diferentes, nós não temos na web rádio grandes audiências, nós temos grande fidelidade. Então, nós temos web rádio voltada, sim, para o pequeno empreendedor. E aí, nós temos gente que escuta aquilo, porque curte aquele assunto. Então, nós estamos saindo, o que é o princípio da cauda longa, né? Do Anderson, que ele fala, nós estamos saindo das grandes massas para
as pequenas audiências, mas audiência segmentada. E essa coisa da segmentação, ela é uma segmentação, e sejamos sinceros, até um certo ponto. Vou dar um exemplo bem simples. Para quem para quem é do Brasil sabe do resultado da história, mas para quem é lá do Rio de Janeiro sabe como começou esse negócio. Olha, em 1980, né, uma pequena rádio FM, a Fluminense FM, resolveu o quê? Pegar fitas cassetes de bandas de rock ilustremente desconhecidas, né, e colocar para tocar. A Fluminense era conhecida como a Maldita. Né? Uhum. E o resultado, só que ao mesmo tempo um grupo de atores e tal cria um palco que durou só 3 meses, que era o Circo Voador, depois isso na praia do Arpoador, depois foi parar no centro do Rio de Janeiro, e aí em pouquíssimo tempo, isso foi no próprio ano de 1980, você criou todo um universo de bandas de rock, cantores de rock, do chamado Rock Brasil, ou B-Rock, né, o Brock, né, que por causa de uma rádio, né, que tecnicamente, pegando a tua fala agora da web rádio ser segmentada, ela era segmentada, ela estava pegando o quê? Olha, eu vou transmitir bandas que vocês nunca ouviram falar, então vocês só vai ouvir a nossa rádio aquele que quiser ouvir o desconhecido, porque fora isso, se você quiser ouvir o grande sucesso, você não vai ouvir aqui. Ora, mais segmentado que isso, impossível, né? E o resultado que mudaram completamente. Exatamente. E é isso que tem acontecido hoje. As web rádios, elas têm buscado esses nichos de público, buscando gêneros específicos, desejos específicos. Mas, por outro lado, a gente pode apontar o seguinte, eu fiz uma pesquisa há um ano que aponta o seguinte, a maior parte das emissoras, as web rádios brasileiras, elas divulgam programação religiosa. O que é bem interessante, que é fazendo o quê? As igrejas estão estendendo os braços sobre a web rádio, elas estão fugindo da concessão artesiana, estão criando as suas web rádios como um púlpito. Então, é bem interessante a gente observar esse fenômeno, porque isso aí certamente vai, com o passar dos anos, vai repercutir na sociedade. Não tenho dúvida de um Deus agora onipresente online. Pois é, online, que é o que está acontecendo. Porque como é fácil, é barato e é rápido, as igrejas, todas elas encarregam alguém de criar sua emissora lá e pregam por essa emissora. Olha, Nair, nossa, e aí agora eu queria ter 1 milhão de horas aqui pra gente conversar, porque... E eu falaria mais... Nossa, mas claro que nós vamos ter que... Você vai ter que vir outras vezes no nosso programa aqui. Queria agradecer enormemente a tua presença, tá? A professora Nair Prata, professora do curso de jornalismo aqui da Universidade Federal de Ouro Preto. Lembrando que ela tem graduação em comunicação pela UFMG, mestrado pela Universidade de São Marcos, em São Paulo, e o doutorado em linguística também pela UFMG. O nosso programa tem a produção do Danilo Nonato, Eliane Santos e Gabriela Telésforo, a sonoplastia do Cimei Golderim e a direção geral de Chico Daia. Eu sou Antônio Marcelo Jackson. Nair, muito agradecido. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E até o nosso próximo UFOP Entrevista. Um grande abraço a todos. O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organizam os transportes? UFOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson, um produto da Rádio UFOP Educativa, Universidade Federal de Ouro Preto.